tudo teve um começo, na verdade, né? Foi em 2000. Em 2000. Você estava ali na sua casa, nos seus afazeres, e de repente você saiu de lá, veio para a Olambra. Lá Essa tudo para história trás. Ela vai contar na apresentação. O que aconteceu com a Cláudia? foi uma coisa muito doida, assim. A gente tinha um terreno na Rio Branco, que era uma via de muito, né, de muito movimento Juiz de Fora, não no local que a gente estava. E aí uma tia minha trabalhava numa floricultura. Aí eu ainda trabalhava, eu ainda estava saindo de uma multinacional, né, eu sou economista, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos abrir uma loja de planta. E aí, quando a gente encontrou um senhor, uma prima minha, né, a Mari, encontrou com um senhor, sou Lousada, que é de Sumidouro, no estado do Rio, viu um carro assim escrito Flores do Sabiá. Ela pegou aquilo lá, aqui, ó, tem um telefone aqui, eles devem vender flor para vocês. Quando a gente ligou para ele falou, eu vendo, onde vocês vão? Aí nós levamos lá no espaço. Aí, quanto que vocês têm? Nós temos 5 mil reais para abrir. Aí, ele falou assim, faz o seguinte, põe uma brita aqui e joga os vasos de planta. Aí a gente mas assim, por que vocês não vão estudar um pouco? Lá em Olambra tem muita gente boa. Aí ele falou, espera aí que eu vou fazer um contato aqui, eu vou achar. Aí achou vocês, né? Encontrou vocês. E depois encontrou também, eu acho que o Thanos de floricultura, alguma coisa assim. Sim, o Alfredo Tille, na época, né? Alfredo Tille, isso. Aí a gente marcou. A gente marcou. Foi minha mãe com a Ana fazer de floricultura e eu e a Tetê fomos lá. Para o paisagismo. Curso avançado de paisagismo. Uma economista que não desenhava nem meu bonequinho, aquele assim, de um desenho assim, e uma enfermeira. Quando nós chegamos lá, a gente ficou tão alucinado, eu lembro, foi a forma que o Gustavo foi levando, e eu falava, Tetê, o que nós estamos fazendo aqui? Curso avançado. Todo mundo era arquiteto, era biólogo, engenheiro agrônomo. E o que você é? Eu sou economista, mãe de 2 filhos, a outra, eu sou enfermeira, mas não trabalho, nunca trabalhei e tal. Só que a gente foi assim, eu saí tão encantada com aquilo tudo, eu comprei tudo quanto é livro que eu achava, porque na época a gente comprava livro, né? Não tinha internet, né? Isso em 2000. Eu comprei, deixa eu ver se tem, qual que é a próxima. Tá aqui, a imagem da turma, né? Aí eu comprei tudo quanto é livro e assim, o material que foi dado, que eu acredito que ainda deve ser hoje, era um material muito denso, muito rico, né? Bem uma pasta ali com uma apostila ali. Muita apostila, muita coisa. Simbologia. E eu sou muito ansiosa, eu comecei a ler de tudo, então eu comprava livro. Aí eu acho que eu fui logo num congresso de paisagismo que teve logo depois, acho que até o Gustavo foi palestrante. E a Flora, provavelmente. E a Flora em São Paulo, E lá, foi em São Paulo, e lá eu vim com uma mala gigante. Eu deve ter vindo com, sei lá, uns 10, porque tinha aqueles tinha as lojas de livros, né? E aí a gente começou, eu vou até passar aqui um pouquinho, assim, né? Eu vou... Deixa eu só falar um oi para as pessoas, claro. A gente já foi batendo papo, começando. Pessoal, todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Martina. Eu sou o Gustavo, esposo da Martina. E eu sou a Cláudia. E apresentar aqui para vocês um pouquinho da nossa experiência. Legal, bacana. E só para confirmar, nós estamos gravando, tá, pessoal, a nossa bate-papo, tá bom? Bem-vinda, Cláudia. E se alguém tiver pergunta, eles podem abrir, Cláudia? Pode, está livre. É só abrir o microfone, fazer a pergunta, tá? Pode também escrever no chat, mas às vezes, para não perder o momento, né? Pode abrir o microfone, tá bom, pessoal? Bem-vindos. Bem-vindo. Pode ir seguindo, assim? Pode. Desculpa interromper aí. Aí quer dizer que começou com um terreno vazio e um caminhão onde estava escrito "Eu vendo planta". Daí ele falou assim, joga uma brita ali e vamos colocar as plantas ali. Esse cara provavelmente comprava no Velling, né? Alguma coisa assim, comprava em Holanda. Não, ele produzia.
Ele produz ainda. Ah, ele produzia. Eu tive que ter a foto dele aqui, sou Lousada, ele produz ainda em Sumidouro, é próximo a Teresópolis, Nova Friburgo, interior. Ele até hoje ainda traz umas placas de bromélia para a gente, ele trabalha até hoje. A gente tem a história toda da vida dele com a nossa, então ele, assim, é um querido, porque foi muito engraçado que quando ele foi jogar brita. Só que quando eu conheci o Gustav, ele falou assim, nós fizemos uma visita técnica, né? Então, eu olhei aquelas estufas, eu cheguei lá na loja e falei, gente, para tudo, nada de brita. Vamos endividar, todo mundo vai endividar, vamos pegar emprestado com mãe, com avô, com primo, com tio, com cunhado, todo mundo emprestou, e aí, 9 meses depois, a gente abriu oficialmente a empresa. Olha, foi uma gestação mesmo. Foi. Só que nesse meio tempo, a gente já foi trabalhando, porque a gente conhece muita gente da construção. Então, assim, como o início foi muito técnico, e eu sou muito técnica, eu tenho muito essa preocupação, tudo que o Gustav ensinou, eu levava ao pé da letra. Então, assim, a gente teve aqui... Isso aqui foi a loja, você imagina uma brita. Aí virou uma loja, um garden, ali atrás tem uma estufa bem grande, é uma estufa grande. Então, assim, Seu Lousada voltou 9 meses depois para trazer a nossa comprinha. Que chique! Aí ele parou e falou assim, ué, cadê a brita? O piso da brita? Aí, assim, foi uma acusação e tudo, aí foi uma loucura todo o início nosso. A gente devia tudo, nós ficamos uns 10 anos devendo, porque assim, não era igual hoje, que a gente tem aqueles... Você vê, 2000 não existia dinheiro no mercado, não existia. Então, ou você se endividava em banco ou com os parentes. A gente escolheu os parentes. Pagamos todo mundo, graças a Deus. E aí tem assim, eu pus até uma imagem aqui do que foram os 4 pilares nossos reais. Foi uma ousadia mesmo, porque ninguém sabia nada de nada. Eu conhecia Samambaia e Violeta. Então, assim, mais nada. Então, quando eu vi aquele mundo que me foi apresentado lá em Olambra, eu falei, gente, não é só isso que existe aqui. Então, eu não tinha esse olhar. Apesar de que eu fui encontrar... As pessoas perguntavam, mas por que isso? Por que vocês abriram? A gente falou, um apelo econômico só, uma coisa louca e tal. Só que depois eu encontrei, foi uma coisa muito engraçada, muitos anos depois, as pessoas perguntavam, eu só tinha essa resposta. Minha mãe achou uma redação minha, que eu devia ter uns 8, 9 anos, da escola, falou, tem aqui uma pastinha das suas redações, uma letra feia, coitada. Assim, nossa, canhota, né? Eu tinha uma letra muito feia. E aí eu fiquei mexendo lá, de repente eu achei meu hobby, um texto assim. Eu gosto muito, eu sou uma família de 10 irmãos, tal. A minha vida é assim, eu gosto de música, mas o que eu mais amo na minha vida são as plantas. Ai, que legal! Eu amo as plantas e eu vou trabalhar com isso um dia. E acabou, e continuei falando. Então, eu vi uma referência com 9 anos de idade que ela se perdeu nesse meio tempo. Então, assim, eu acho que aquilo ficou guardadinho, né, que era... essa parte 2, que é a descoberta, né, que foi o que a gente se encantou. Aí a gente foi se qualificar, né, foi com o Gustav, mas logo depois eu procurei um curso técnico, na época a gente foi para o INAP, né? Muito legal o curso lá. Muito legal, 2 anos e meio, eu ia toda semana com os meus pequenos, foi uma coisa, essa história dá muito pano para a manga, né? E o mais importante, que até hoje, para a gente chegar a 5 anos, foi a perseverança, porque vocês sabem o que é esse mercado brasileiro. A gente vai passar bem rapidamente a nossa história, vocês vão ver que a gente foi muito ousado mesmo. Corajoso. Muito corajoso, mas o tempo todo a gente tinha esse suporte, assim, e eu falava isso no INAP, eu falei, olha, são 2 anos e meio que eu tenho aqui com vocês. Mas os 4 dias de imersão que eu tive lá atrás, em 2000, eu carrego eles até hoje. Muitas vezes os arquitetos, passaram muitos arquitetos com a gente sempre teve esse perfil bem de trabalhar com uma coisa muito correta. Eu não tinha muito, até hoje não gosto muito de trabalhar com CAD, com esses programas. Hoje a gente tem alguns recursos,
mas eu sempre tive arquitetos junto, inclusive para melhorar o padrão dos projetos, que vocês vão ver, a gente tem projetos muito ousados mesmo, mas nunca sozinho. Sempre tive arquitetos do lado, e assim, sempre foram arquitetos. Na verdade, o biólogo mesmo foi mais assim, no início, lá com o Gustavo e tudo, mas no final a gente sempre teve o arquiteto, porque eu sempre estudava muito, então eles tinham a parte da arquitetura. Aí, projeto, uma imagem do nosso primeiro projetinho, a gente, logo que voltou do Gustavo, eles já falava que a gente era paisagista. E a gente não desmentia. Nós fizemos um paisagismo, de imersão. Aí o primeiro prédio foi esse, né, aqui, que o engenheiro teve coragem de entregar para a gente carregando terra, as 4 irmãs, até minha mãe foi para lá acompanhar. Eu peguei meu caseiro em casa e a gente fez, o jardim ficou muito bonito, a gente não tem a foto dele depois, que na época tudo tinha que ser revelado, né? E esse lado aqui foi logo depois, assim, a gente montou a empresa, a gente fez um projeto, essa é uma foto bem antiga, mas a gente fez na Embrapa de Juiz de Fora. Foi um projeto que deu muito sério, assim, deu muito certo. Ele cresceu, foi aqui numa área central da Embrapa, então a gente viu, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então a gente foi meio corajoso mesmo, né? Então eu achei essas fotos antigas mais para ilustrar um pouco desse desafio nosso, né? Aí, um outro desafio foi essa mostra da UFJF, olha lá, eu com o cabelo curto, novinha. A gente, desde o início, igual eu falei, eu tive sempre muito suporte dos arquitetos. Os arquitetos que trabalharam com a gente, né, que começaram com a gente desde o início, e os arquitetos que trabalhavam de forma independente. Aqui a gente trabalhou com, chama Cláudio Delanda, ele tinha esse espaço, era no MAM, aqui de Juiz de Fora, que tinham várias mostras de arte, né, arte moderna. E tinha esse cantinho debaixo da escada, vocês vão ver aqui, né, aqui nesse cantinho, aqui era um jardinzinho pequeno. E a gente assumiu esse jardim, o que a gente fazia? No caso desse aqui, era uma mostra sobre a mulher no mercado, então tinham várias figuras, várias esculturas, e a gente reproduzia aquilo em jardim. Então, a gente pegava umas formas redondas, aqui atrás tinha uma tela que fazia umas ondas, a parte das bromélias, a questão da reprodução, do ser feminino. Então, a gente tinha umas viagens, essas coisas viagens, mas tinha uma explicação. Todos os jardins, a gente fez, acho que uns 3 ou 4 jardins, tinha alguma coisa em relação com a mostra que estava sendo apresentada. Então, foi um outro desafio, assim, foi uma coisa muito legal que a gente trabalhou e que foi um diferencial, a gente começou né, as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, né, essa questão da ousadia mesmo. Legal. Né, na UFJF, é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que depois a gente veio fazer muitos jardins para eles, acho que por volta de 2008, se eu não me engano, a gente não mostrou aqui, porque senão ia ficar muito grande, mas a gente fez uns jardins muito legais, foi uma época uma época muito próspera da universidade, ela cresceu muito, aumentou muitos cursos, então a gente fez várias áreas inteiras, a gente fazia tudo muito, né, muito certinho, então a gente trabalhou muito com a universidade aqui. Aí eu vou trazer alguns cases, mas para ilustrar um pouco a história, não vão ser muito, para não alongar demais. Esse projeto. Esse projeto é muito legal, esse projeto aqui é de autoria nossa, numa área assim, foi um cliente, o cliente eu conheci ele na hora, depois que eu tinha executado, eles moravam fora do país, e a gente fazia tudo assim, meio por fora, não tinha muita internet também na época não, mas assim, mandava foto, mandava alguma coisa, e esse jardim deu muito certo, ele ficou bem maduro, tinha irrigação, tinha iluminação, foi bem legal assim. Legal. Aí, dos outros de ousadia foi esse da Marinha, que a gente fez no Corpo dos Fuzileiros Navais, foi em 2004, você imagina, tinha pouco mais de 3 anos, né? Porque foi em janeiro de 2004, 3 anos, né? 4 anos que eu tinha começado. E lá foi uma coisa... Quando eles ligaram, meu marido falou assim, da Marinha? É golpe, você não vai entender. Eles ligaram para mim, eu não sei...
Olha que coisa engraçada, foi uma funcionária do Almirante que foi na loja comprar uma violetinha. E todo mundo parou com ela, mostrou a violeta, ela queria comprar uma coisinha, e ficamos lá conversando com ela. Ela chegou em casa, falou com o Almirante, que era do Rio, né? Nossa, eu conheci uma loja, você tem que fazer jardim com aquele pessoal faz uns jardins, é um pessoal muito legal. Aí ele falou assim, será que eles vêm aqui no Rio? Aí mandou o pessoal ligar, quando eles ligaram, eu falei assim, aí eu falei com o meu marido, falei assim, isso aqui, ligando Corpo de Fuzileiros Navais. É o PCC. Eu falei, como é que é isso? De repente, para um carro da Marinha, assim, aqui, vou eu e a Carol, que era uma arquiteta que trabalhava com a gente lá na loja desde o início, e fomos embora, e lá a gente fez vários, a gente não fez só esse, que era a residência do Almirante, mas depois a gente foi na ilha de Marambaia, a gente fez um projeto para eles, depois eles teve uma outra área que era um lugar, assim, logo embaixo, era uma outra área também, lá nos Fuzileiros, a gente fez mais uns 4 projetos para ele. E, assim, e aí a gente adaptava com as coisas do Rio, a gente foi lá no Recreio, comprou muita coisa lá, a gente ia cavucando as coisas, porque não existia igual hoje a internet, que você liga, põe uma foto e eles te procuram. A gente tinha que desenvolver, inclusive, as plantas do local, né? Na área, né, praiana, não era fácil a gente trabalhar com aquilo. Então, a gente foi meio doido mesmo. E essa história, o caminhão quebrou no meio da Avenida Brasil, cheio de planta, eu chorando, meu Deus do céu, a gente não tem dinheiro, devendo a vida, e o caminhão lotado, a gente achou que ia secar tudo, e as coisas chegaram inteiras, então a gente... Só quem trabalha com essa área que vai saber. Isso, né? Dá para escrever um livro, para falar a verdade, né? Aí as viagens técnicas, eu não poderia deixar de mostrar essa foto, porque em 2012, né, que nós viajamos. Foi 2012 você foi com a gente, Você está bem debaixo ali da cerejeira branca e da tulipa negra, praticamente, né? E a gente foi muito feliz nessa viagem, porque foi uma guinada, porque assim, em 2012 a gente já tinha mais de 10 anos, né? A gente já trabalhava muito, mas a viagem, principalmente com um time, né, que a gente foi, né, de peso, pessoas que, não só vocês, que já tinham muita experiência, mas muitas pessoas que foram com a gente, todo mundo trocou muita ideia. Então, assim, foi um salto. A gente teve um salto muito grande após essa viagem, que a gente vai demonstrar até num próximo vídeo. Você imagina. A viagem foi em 2012 ou foi em 2011? Acho que 12. A viagem foi em 2012, né? 12. A viagem melhorou o seu senso estético, né? Vamos dizer, né? Muito grande, assim, porque então... Você já tinha um parâmetro, mas daí melhorou um pouco. Muito engraçado, então talvez esse Master Casa seja 12, não, mas esse foi em 2011. Isso aqui a gente tinha esse espaço aqui, aí a gente teve uma ideia e fez, na época, um jardim comestível. Então, aqui eram frutíferas, todas deram muita fruta na época. Aqui tinha um jardim de cobertura, por isso que eu estou achando que isso aqui foi logo que a gente voltou. Eu não sei, então, assim, mas não importa, porque eu lembro que isso tudo aqui era parreiras, essa Master Casa, ele ficou durante uns 2 meses, então tudo deu fruto. A gente teve a parte de hortaliça, aqui tinha uma área de estar, que tinha um futon, as pessoas ficavam ali deitadas, tinha iluminação, então, assim, abriu as portas para as mostras que a gente foi participando dali para frente. Legal. Olha aí a horta elevada, né? Para não fazer a horta sacrifício para ficar de cócoras, né? E foi muito interessante. É o que a gente fala, né? Levanta a horta. Dali para frente a gente só fez a horta alta. Aí aconteceu que em 2015 a gente participou desse Casa Design. O Casa Design ele era foi um evento mais denso, eram muitos arquitetos, que foi realmente um salto bem grande também para a gente. Por quê? A gente também teve esse jardim comestível, mas ele foi muito trabalhado
a parte de sustentabilidade, que a gente aproveitou, isso que eram caixas d'água, daquelas caixas d'água antigas, a gente foi assim, não bota fora desses, e aí colocamos, a gente nunca teve dinheiro sobrando, então tudo a gente tinha que inventar. Aí a gente colocou esse cipó, e depois fez a horta, e não foi só o espaço nosso, ele foi muito fotografado, aqui tinha uns espelhos aqui atrás, assim, um projeto foi feito com muito capricho, sabe, muito cuidado, tinha uma escada... Até espelho você colocou, foi? Oi? Até espelho você colocou. Teve espelho, e foi interessante, porque deu muito certo o espelho, porque ele reproduzia outra parte do jardim, a gente ia caminhando no jardim, você tinha uma parede de espelho. Umas viagens que a gente usa em mostra, muitas coisas eu falava, isso é para causar, isso não é para usar. Mas que depois, até em alguns momentos, a gente precisava que refletisse alguma coisa do sol, o espelho foi usado em outras situações bem peculiares, não foi... Ali foi mais para dar... Eram 3 quadros, assim, e eles reproduziam o jardim em outro ângulo, então as pessoas andavam, elas viam outros ângulos do jardim. Só que não foi só isso, né? Como eu escrevi aqui, a gente iniciou uma rede de contatos maior ainda com os arquitetos e designers, porque a gente fez, mais de 20 ambientes. Eu só não fali, a gente hoje pode contar isso, porque no final a gente estava tão desesperado, porque a gente investiu muito, porque eram muitos ambientes. Então, eu deixei 3 aqui, só para demarcar, porque, vamos supor, isso aqui era um jardim vertical no interior, mas deu certo, ele ficou 60 dias lá, a gente ia, cuidava, tirava tudo, colocava, mas assim, é porque era um ambiente, até do Cláudio Delanda, que foi aquele primeiro lá das mostras do MAN, Claudinha, você faz? Faço. Aí outro, você faz, Claudinha? Faço. Isso aqui, você me ajuda? E a gente esvaziou a loja, comprou muita coisa, e depois a gente não sabia como é que ia fazer para pagar aquilo tudo, porque a gente não tinha reserva. Era tudo permuta, né, para participar das mostras. Só permuta. Só que, assim, no final, Deus sempre iluminou muito a gente teve 2 vendas muito boas, muita coisa que estava lá foi para jardim. Então, depois chegando em dezembro, era tanta dívida que a gente falou assim, olha, janeiro não temos que pagar, não tem que pagar. Aí, de repente, o cara veio e fechou um projeto grande, sei lá, 60 mil, 70 mil, não sei, o outro veio e fechou mais um outro, e aí a gente, assim, sobrevivemos mais um ano, vira o próximo, né? Vamos para o próximo. Então, aqui, o que eu quis mostrar? Nesses lugares, a ideia da mostra é, fora mostrar o seu produto, é a rede de contatos. Rede de contatos, Todos os nossos amigos que participam falam isso, olha... A mostra em si não dá lucro nenhum, pelo contrário, dá custos, mas a rede de contato e os projetos que aparecem depois, e fora que parece que você sobra um degrauzinho no seu nível né, assim, de assinatura, você já está um pouco mais próximo do projeto melhor, do cliente melhor, não é? Fora que o paisagista, ele aprende vendo, na verdade, né? Viajando. Esse negócio do espelho no jardim, eu não sei se você lembra, a gente levou o pessoal ali em 2012 para o Appleturn, né? Que são 120 mostras de jardins diferentes. Lá foi e onde o jardim ali tinha um espelho, né? Com certeza eu bebi naquela fonte, né? Porque a gente trouxe muita informação de lá. Eu acho assim que não dá para você ser um paisagista completo se você não fizer uma viagem como aquela. Ela abriu muito, explodiu muito a cabeça, assim. Foi uma coisa. Então, assim, muitas coisas eu busquei lá, né? Busquei muito do que eles faziam, porque eu lembro de umas botas que eu tirei uma foto. Era um jardim feito na bota, né? Dos jardineiros, era assim, incrível, né? Com planta dentro, com musgo, né? Que era a bota não dava mais para trabalhar, eles fizeram um jardinzinho dentro da bota, eu lembro disso. Não, até calça jeans, né? Calça jeans. Então, assim, o que a gente vê hoje, a gente já tinha visto lá. Né? Então, vamos supor, essa babosa aqui, ela tinha na casa, num canto jogado, eu já não tinha mais onde arranjar dinheiro para comprar planta. Aí eu comecei a caçar as coisas, era uma casa muito grande. Aí eu falei assim, peraí, peguei essa babosa, gente, aqui na foto não dá para vocês terem ideia.
Ela era gigante. Aí eu coloquei na entrada da mostra e coloquei esse cipó no pé. Aquilo, as pessoas paravam, era um deck muito grande que um Hermanes, que é um arquiteto, né, bem, assim, muito conhecido aqui, grande, era uma pessoa que já trabalhava há muitos anos com arquitetura, ele tinha ficado com essa parte da recepção. Então, tinha um deck, tinha umas coisas bem loucas, que ele usa muita madeira, muita ferro, ele tem um quê de arte, né? Ele é muito artista. Na hora que eu coloquei aquilo, o homem ficou doido, porque ele cresceu a entrada. Então, sim, aí aqui, vamos supor, esses copinhos Nadir Figueiredo, era um corredorzinho que tinha, assim, até o Rafael já morreu esse design, ele tinha, assim, uns quadros, e tinha só essa prateleirinha. A gente colocou esse Nadir Figueiredo com essas espadinhas. Gente, aquilo ficou tão interessante. Então, a gente vê que o paisagismo, ele em tanto larga escala, como aqui nessa sala do café, aqui, esse jardim durou muito, ele funciona porque as plantas eram adequadas. Então, foi uma experiência muito legal nesse, né? Eu só não fiquei doida porque Deus não quis, porque assim, foi muita loucura. Eu ia lá de Você colocou ali no meio, aqui, essa foto do meio? É um guaimbê? O que é? Eram os asplênios. Na época nem tinha tanto guaimbé, não. Na época tinha uns filodendros menores, mais de sombra, da folha bem fininha. Mas a gente usou muito asplênio, asparagos, muita bromélia, que a gente sempre gostou muito de bromélia. E ele deu muito certo na época, assim. A gente trocou bem pouca coisa, assim. Mas o volume de plantas... 60 dias é muito tempo, né, para manter as plantas, a maioria provavelmente fora do espaço ideal, né? Então é complexo, né? Mas a gente tem arquitetos muito bons, designers de interiores aqui de fora muito bons. Então, os projetos estavam muito bonitos. Então, eu só vinha complementar, só vinha... Assim, a gente tinha nosso espaço, que a gente brincou, o resto tudo foi só mesmo... A gente vê o quanto que o paisagismo ele entra em qualquer espaço, né? Banheiro, gente, dava orquídea no banheiro, as orquídeas. Tem orquídea bambu, tem uma outra que eu nunca mais vi, que a gente comprou, nem sei aonde, e ela brotou lá dentro de um box, umas orquídeas bambu. Ela é uma orquídea bambu branca, mas não é a orquídea bambu branca, era uma orquídea tipo assim. E aí eu não fiquei com nenhuma muda, porque depois as pessoas compraram aquilo, e aquilo foi brotando lá dentro daquele banheiro. Então, assim... Deve ser uma vanda, né? Alguma coisa assim. Eu não sei. Aquela orquídea que você pendura, que tem as raízes. Ali. Não é vanda, não. Era de chão. Eu acho, né? Ela era de chão. Eu vou achar isso e vou te mandar, que você, como biólogo, vai me ajudar a descobrir de novo. Porque alguém procurou na loja, achou, e a gente tinha uma muda, a gente, não, pode ficar. Isso aí foi de uma amostra e nunca mais eu consegui comprar. E ela ficou ali dentro, dando flor, gente, dentro daquele banheiro. Então, assim... Legal. Aí, assim, essa foi a de 2016, que também foi muito ousada. Esse aqui era o espaço antes. O arquiteto, né, fez essa piscina amarela. Mais uma vez, você vê, né? O Claudinho, eu acho que tem que falar para ele que tem que ver isso aqui, porque ele participou dessas imagens, porque ele foi um apoiador lá do início nosso. Então, tudo que era muito grande, ele estava com a gente fez um projeto em Barbacena, que foi uma coisa doida, nossa senhora. A gente saía daqui igual doido para Barbacena, a gente fez projeto no Rio junto, então a gente fez muita coisa junto. Então, ele foi muito ousado com essa piscina amarela, e, Cláudia, você se vira para fazer isso aqui, esse espaço, aí a gente fez esse espaço para ele também, que ficou muito legal, assim, foi logo depois, assim, que a gente trabalhou. Aí, algumas coisas, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, assim... Aí, a questão que eu falo da mágica dos jardins verticais, que a gente trabalhou muito e a gente vem trabalhando, assim, eles são um grande desafio desde que a gente começou com o Green Wall Ceramic, né? Lembro. Apresentado na época. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. E até hoje a gente ainda trabalha, você sabe que a gente ainda faz alguma coisa com a Green Wall? Tem alguma coisa, quando é muito estrutural, eu ligo para eles, deve ter o quê? Uns 2 anos atrás, eu fiz um muito bonito, nem está aqui nessas fotos, não, mas eu fiz um muito bonito, até pedi para o cliente para tirar umas fotos,
Mas ele falou assim, eu não posso agora esses dias, aí eu deixei, porque ele vai vir para o nosso portfólio, porque esse espaço ficou muito bonito. Então, quando eles autorizarem, nós vamos ter residência, eles não quiseram, mas assim, tem 2 anos. Então, a gente trabalha com a Greenwall, sei lá, 15 anos, né? Deve ser isso, né? 2025, eles começaram em 2010, 2008, não foi? Acho que mais ou menos isso. Não lembro a época, mas eles são um dos primeiros, né? Mas aqui, não, aqui a gente já está em feltro, né? Uns bolsos de feltro, foi uma estrutura que a gente meio que desenvolveu aqui. A gente tem uma estrutura de metalon e fixa os bolsos de feltro e faz irrigação. Nesses 2 a gente fez isso. Aí eu quero, essa próxima imagem foi para quebrar alguns paradigmas que tem. Todo lugar que a gente faz, inclusive quando a gente fez o curso de iluminação com vocês, eu gosto muito da Ana Veras, e a Ana Veras, ela estava lá participando com a gente, ela é super famosa lá no Rio, fez, eu acho que a casa do Neymar, não sei se você lembra dela, da Ana Veras. Não lembro de cabeça, não. O nome é familiar, mas familiar. Não lembro o rosto no momento. Ela fez a casa do Neymar, ela faz uns projetos de uns lagos, os projetos dela são muito ousados, bem grandes, assim. Então, eu lembro que a gente estava lá e ela falou assim, gente, eu odeio esse negócio de planta artificial. Aí eu falei, olha, não é planta artificial, é planta permanente, a gente tem que mudar um pouco, assim, essa ideia. Ela falou, não, eu não uso em nada, não uso em nada. Só que tem alguns arquitetos, assim, não, Cláudia, isso aqui não dá para fazer nada, eu quero um jardim. E aí, o que eu mostrei com essas 3 imagens aqui? Principalmente essa aqui, que essa aqui era de uma amostra, outra amostra de uma loja que é parceira nossa, que é a CIR, aqui de Juiz de Fora. Eles são de Dubai, assim, são móveis de altíssima qualidade, eles expõem em Milão, essas coisas assim, então eles são bem grandiosos, e eles queriam, a arquiteta, né, a arquiteta queria, na época, a Liliane Barreto, ela faz muito projeto no Rio também, queria um jardim vertical, e a gente fez ele todo permanente. Agora ele está no escritório de uma engenheira aqui em Juiz de Fora, que faz muito projeto legal. Então, eu quis mostrar que às vezes a gente fica preso muito assim, não pode usar planta artificial, que eles falam. Eu falo, mas não é artificial. Você tem que mudar a sua visão. É permanente, é uma coisa que é feita assim, de um material, porque a gente compra um material, isso aqui é num banco, e esse aqui é numa casa muito sombreada. Então, o que eu quis mostrar é que a gente consegue fazer desenhos, às vezes. Essa loja tem muita planta natural, mas nesse espaço não tinha condição da gente fazer. Então, a gente conseguiu fazer um desenho paisagístico com as plantas estabilizadas, né, que a gente fala. Preservadas. Preservadas. Não é preservada, não. Porque a preservada, ela é de verdade e tem um trabalho que você resseca, né? Essa não, aquelas são chinesas, né? Aquelas sedas. Só que ela, principalmente a costela de Adão, ela tem pelinho. Então, a costela de Adão, tem a costela de Adão e tem o chifre de veado, ele tem pelinho, então você tem que tocar nele, ele tem aquela casca, assim, então, assim, em algumas situações, eu me permiti até assinar projetos com isso. No dia lá, eu não falei muito, não, eu falei, você não usa, não, de vez em quando eu uso, eu tenho horror, mas experimenta usar, às vezes, alguma de qualidade melhor, que em algum momento ele vai... Às vezes você vai conseguir. Então, assim... Mudar, né? A gente teve esse cuidado de fazer o desenho paisagístico, usar a arte com o que a gente tinha em mãos, né? Sim. Aí eu vou passar só rapidamente aqui, até pelo Museu Mariano Procópio, porque foi um outro desafio, que precisava falar deles, porque quando nos foi apresentado... até o Gustavo, acho que vai lembrar, num congresso que o Carlos Delfim, sabe o Carlos Delfim, que é do patrimônio histórico? Você lembra dele? Ele apresentou no mesmo congresso que você fez, Carlos Fernando Delfim. Ele morava em Brasília, e ele falou, olha, eu já fui muito em Juiz de Fora, porque eu gosto lá da parte de patrimônio. Ele fazia... não, foi isso não. Ele fez Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele dava assessoria na parte de jardins históricos. E, na época, o museu
abriu lá uma licitação para revitalização. E a gente teve um contato com ele muito grande, e a gente fez todo o museu. Eu vou mostrar umas imagens aqui, bem rápidas, assim. A gente pegou o museu desse jeito, é um projeto do Augusto Glasiot, né? Que o Glasiot que fez o Jardim Botânico, e a gente, na época, não tinha documentação sobre isso, ninguém encontrava nada, e aí o Carlos Delfim foi pegando os desenhos que ele conseguiu enxergar, e a gente fez os levantamentos, e a gente fez, na época, aqui, tudo é antes e depois. Deixa eu ver se vai ter... essa imagem aqui é muito engraçada, que a gente era um desafio, a gente plantava nas ilhas de barco, a gente tinha um movimento aqui que se chamava Pequenos Jardineiros, eu contratei, sei lá, uns 15 pequenos jardineiros, e a gente ia de barco plantar. Então, esse projeto foi um desafio muito grande, porque existiam uns jardins simétricos que o Glasiot usava muito, a gente teve que, de repente, redescobrir esses jardins simétricos, e eu não coloquei imagem para não ficar muito grande a apresentação, mas a gente reproduziu todos os projetos, foi um trabalho muito legal, que a gente fez o projeto de revitalização, e abriu muitas as portas para a gente dos jardins históricos. Depois desse, a gente já fez uns 2 ou 3. Tem uma casa aqui em Juiz de Fora que chama Palácio Iracema, eu esqueci, que é um hospital, e eles contrataram a gente na época para revitalizar com a parte histórica, essa parte dos jardins históricos, de tombamento dos jardins, é muito importante. Então, abriu um campo. Então, para quem estiver participando, quiser abrir novos, vai estudar, porque a parte de jardins históricos. Aqui, a gente colocou músico. Eu lembrei, porque ele falou que, na época, o Carlos Delfim falou que usava iogurte, né? Iogurte, para poder fazer o musgo. Então, até isso para fazer o musgo, em cima da pedra. Em cima da pedra, né? Então, foi muito interessante, foi um projeto muito desafiador. Nesses projetos, você resgata plantas que hoje a gente chama plantas da avó, né? Você vai procurar que planta que estava lá originalmente. Gente, mas foi muito legal, assim, os antúrios... Muita pesquisa, né, Cláudia? Muita pesquisa. Teve uma planta, não é magnólia, não. Ela dá um perfume, assim, que a magnólia é grande. Eu esqueci. Para a gente encontrar isso, que eu lembro sempre, olha como que a gente lembra lá de 2000. Eu lembro que você falava assim, gente, não vamos usar pingo de ouro, não? Na época eu já falava isso. Eu gosto do pingo de ouro. Eu falei, pelo amor de Deus, o Gustavo falou que não pode usar pingo de ouro. Então, aqui em casa não pode usar pingo de ouro. E a gente vai estudar, vamos achar coisas novas, assim. E aí, qual que era a dificuldade que a gente sempre teve, que eu acho que todos os paisagistas têm? O produtor, ele só produz o que ele vende. Então, muitas plantas foram ficando meio perdidas. Então, mas também, se o arquiteto e o paisagista não desenha com aquela planta diferente, ele também não vai querer produzir, né? Nunca vai ter. Verdade. Então, a gente tem Por isso que tem algumas pessoas que já têm essa preocupação e estão resgatando, né? Nós podemos citar alguns produtores que têm essas espécies, né, Lívia? Sim, Lá acho que em Campinas, eu não sei se ele está em Olambra. Aí eu estou tentando lembrar o nome dele, que a gente conseguia muita planta assim do tempo. Agora eu não lembro, porque eu ia muito a Campinas, mas aí agora fica muito caro o frete, né? Então é difícil a gente ir, a gente só vai de vez em quando, assim, né? Aí eu vou chegar agora no último projeto, que esse eu quis coroar, por quê? Tem uma história desse colégio, foi a escola que eu estudei, uma escola católica, a gente estudou durante 12 anos, eu e minhas irmãs, e sempre no meio da escola, depois você tem uma imagem aérea dela, tinha isso aqui, era um matinho que ninguém usava, as crianças correm daqui e do outro lado de cá. E me foi dado esse desafio, um arquiteto pegou a reforma da escola e falou, não, paisagismo eu não mexo não. Jogou para a gente. Aí, na hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí a gente olha, né, isso aqui, só tinha um mato. Na verdade, lá tem uma canela gigantesca, linda, eu nunca tinha visto uma árvore de canela. Tinha muita roseira espalhadinha. E aí a gente fez um projeto, eu não vou passar ele aqui para não estender muito,
mas vocês vão ver o resultado, e o mais interessante vai ficar para o final. Então, estava eu e a Larissa, na época, era uma outra arquiteta que trabalhava comigo, só que tinha um valor afetivo, era um jardim que não era um jardim como qualquer outro, tinha uma minha história ali, né? A gente brincava no meio dessas árvores, no meio desse mato, nunca teve um desenho paisagístico, mas tinha ali uma jabuticabeira, tinha, sei lá, muita fruta, que foram se perdendo, mas ficaram as roseiras, tinha roseiras ali, tinha ou não tem ainda. Aí o que a gente fez? A gente fez um roseiral, e aí a história, eu vou passar aqui, tá vendo uma outra imagem, aqui que são as salas, e aí vai ter uma outra imagem. Aí, o que a gente fez com o jardim? Não sei se vai dar para vocês verem. Porque no canto de cá, o jardim ele é todo, a escola é em U. Então, aqui tem um corredor que passa os professores, e lá tem o parque que as crianças vão. Então, a gente fez uma passarela, assim, um pergolado, e aí brincou. As pessoas iam passeando, tem um banco, tinha coisa de jogar. Aqui tem um pergolado que não vai aparecer, que no final, até hoje, as crianças fazem aniversário, levam o lanchinho, fazem aniversário na hora do recreio. Então, eu tenho 2 sobrinhos, netos, que estudam lá. Logo depois, tia, mas aqui a gente tem que marcar dia para fazer. Então, tem uma horta aqui nesse cantinho aqui, depois vocês vão ver uma imagem aérea, e tem um jardim sensorial. A gente fez um jardim sensorial, tem fonte, ele é redondo, vocês vão ver, onde as crianças tiram o sapatinho, tem um lugar, elas andam ali com os olhos, né, vendados. Deixa eu ver qual que é a próxima imagem. Eu vi que você colocou tabuleiro nas mesas aí. Tabuleiros. Então, na verdade, ele se tornou até um problema para a diretoria, porque as mães chegam mais cedo, vão lá, ficam ali conversando, as crianças querem brincar, e ali virou uma praça. Então, o pessoal fala assim, gente, nós temos que fechar a escola. Um dia a diretora falou comigo, porque ela deu tanto certo que era o objetivo da praça. Eu lembro, você vê, Gustavo, mais uma vez, a questão da praça ser aquele ambiente para servir para todo mundo. Então, você tem um idoso que vai sentar ali, você tem alguém que vai brincar de dama, vai fazer um piquenique, vai ter o jardim, ali tem muitas frutas. Nesse canto aqui, a gente usou todas as roseiras, com uns 3 meses, elas explodiram em flor. Então, assim, deu muito certo. Então, foi um jardim que a gente ficou muito feliz em fazer. Sim, e o mais interessante é que eles fizeram depois uma inauguração, que ali, acho que tem Pão Brasil, tem IPs, e ela, deixa eu ver se é a próxima imagem, só para vocês entenderem, ela está no meio de uma avenida. É um jardim interno mesmo, é? Muito interno, isso aqui são prédios gigantescos, então é uma selva de pedra. Deixa eu ver se é aqui, Sorocaba, aqui, mais um. Tá vendo? Aqui, ó, o pergolado já vai estar todo cheio de... Ali tem uma... Deixa eu ver se está... Você está vendo? Isso tudo aqui são prédios. Então, é uma selva de pedra aqui. Um jardim, que lindo. Aí o jardim. Então, ele tem iluminado. Iluminação, e aqui... A Jade vermelha, você colocou aí, foi? Ela todo ano eles me ligam, Cláudia, vem cá para você tirar foto nova, porque está tudo florido. E esses bancos, as pessoas aproveitam muito. E aí, a próxima imagem vai ser, eu vou estar fechando aqui o nosso bate-papo, e aí vocês vão entender o Gustavo, principalmente porque eu acho que ele vive isso tudo que a gente vive. Quando eu olho isso aqui, eu vou te falar, ultimamente eu estava muito desanimada, porque eu administro uma clínica, né, nas horas que não são vagas, né, às vezes final de semana, é o meu lado economista ainda, né, para o meu esposo, administra, então eu tenho as minhas funções na igreja também, que eu sou católica, mas eu participo de muitas atividades, então assim, eu estava começando a desistir de jardim, porque consome muito a gente, não o jardim, não o fazer, mas o dia a dia, essa questão assim, até os clientes, não que eles viram amigos, a gente tem alguns, né, aquelas coisas que tem todo dia, isso não me importa, mas, assim, essa questão do dia a dia,
de você ter que conviver, às vezes, com culturas muito diferentes, né? A gente tem uma equipe, a gente já chegou a ter 20, hoje eu tenho 4 funcionários em campo. Hoje eu contratei, na verdade, começou ontem uma mulher jardineira. Estou muito feliz, porque assim, a gente tem um outro funcionário, né? Uma funcionária que é trans, mas está de licença, a gente nem sabe o que volta, mas ela tinha esse toque feminino, e a gente vai diminuindo, então muita falta de funcionário, a gente começou a ficar um pouco desanimado. Mas aí, quando eu revi, né, esse vídeo que eu vou passar pequenininho, da inauguração desse jardim, aí a gente fala assim, ai, meu Deus, eu acho que eu ainda aguento mais um tempo, porque você vê o que foi a visão de uma criança. Quando a gente inaugurou esse jardim, eles chamaram uma banda de música, porque era da minha época, era uma coisa histórica no Estela, chamava a banda da PM. E engraçado que eles chamaram a banda da PM, eles nem, acho que, e as diretoras não são daquela época, são de fora. Não tem mais as irmãs de caridade, e eles chamaram a banda da PM para tocar na inauguração do jardim. Olha. E veio uma criança, uma filha de um professor, e fez um poema, que eu vou passar aqui, e aí que a gente vê que faz tudo valer a pena. Ela conta, o poema dela é um pássaro que está no meio dessa selva de pedra e ele avista lá de cima o jardim. E aí ela vai dando a percepção dela, uma menina de, sei lá, 9, 10 anos, eu não lembro a idade dela, até outro dia eu perguntei o nome dela para anotar, e aí eu anotei, mas eu esqueci de colocar aqui. E ela já deve estar fazendo faculdade, já deve estar na faculdade, porque uma das crianças que está aqui já formou no 3º ano, então, né, porque uma das crianças que eu conheço, pelo 2016, gente, tem 9 anos, meu Deus. Então, ela já está na faculdade, eu vou descobrir para agradecer a ela. Então, eu acho que vai dar certo aqui, eu fiz o teste antes para ver, e aí tem o poeminha dela, e a gente vai encerrar a apresentação, mas quem quiser depois perguntar, a gente está aqui. Tá bom, claro. Tô curioso. Estrela matinal. Voando de longe, um pássaro avista no meio de uma mancha cinza, uma ilha natural. Pousa e repousa no ramo da rosa, de onde assiste todo prosa a estrela matinal. Pequenas, médias e grandes, entre contos de fadas e de gigantes, crianças e jovens circulando sem fim a ilha jardim. Coração do estrela matutino, canta desde a hora que o sol brilha. Pássaro, criança e planta, brota, floresce e encanta. Pau Brasil, canela e roseira, no jardim que antes se olhava de longe, agora nos encontramos eu e você. Jardim das memórias, de todos que passaram, de tantos que passarão. Que legal, Cláudia. Que fantástico. Isso. Arrepiou aqui. Mas a gente pensar que valeu, que vale a pena estar aí. Quando a gente vê, depois eu voltei e falei, gente, aí eu olhei, eu revi o texto dela, né? E eu pensei, eu falei, gente, a gente fez com tanto carinho, né? Que eu falei assim, a percepção da criança, porque ela não estava lá projetando, ela viu a canela, viu o pau-brasil, as roseiras, o roseiral que a gente fez, e hoje funciona muito, as crianças vão lá, participam, e eu vi esse livro desse rapaz, do Robert Schuller, que chama Floresça Onde Está Plantado, mas eu preferi o original, que é Devo Florir Onde o Senhor Me Plantar, que é de Santa Clara de Assis. Então, eu, como uma fervorosa, não poderia terminar a minha apresentação sem agradecer. Eu tenho que agradecer para quem estiver aqui participando. Gustavo, você, né, junto com a Martina, assim, até hoje, é muito engraçado, são 25 anos. Até hoje, todos os projetos, a gente fez muita coisa, teve muita inspiração de todo mundo, mas até hoje eu lembro lá, quando a gente foi assim, flechado, né? Eu e a TT, nós duas. Quando a gente chegou tão assim, desorientado, que parecia que era uma coisa assim, gente, muda tudo.
Então, assim, eu tenho que agradecer, né, a você por ter apresentado, né, esse mundo que é um mundo que assim, eu não tinha ninguém de arquiteto na família, não tinha nada que me desse essa referência, e lá, e assim, depois você vê que com aquele texto da menininha, eu acho que tudo valeu a pena, né? Quantidade de flores que estavam ali sentadas no chão, né? Vamos dizer. Com certeza, com certeza. Parabéns para vocês. Didi também, Muita parabéns, viu? coragem. Para você. Com muito orgulho, né? A Didi Esse é o nosso legado, a gente não fez nada mais do que a obrigação, né? Exatamente. Só temos que enobrecer, vamos dizer, a atitude que, de repente, na sua vida, você saiu ali de Juiz de Fora. Eu falei, vou para a Olambra e pronto, vou fazer um curso. Eu não sabia que ele tinha mudado tanto a sua vida, totalmente. de Gui, de todo mundo que trabalha com você. Com certeza. Muito orgulhoso e muito feliz. Me senti importante, né? Me senti até importante agora. Tem que sentir Paixão, né? E a bacana é a paixão, né, de todo mundo. Há mais pessoas que estão aqui ouvindo a gente que também trabalham com isso. Eu acho que a paixão pelo paisagismo e saber a diferença que ele causa no ambiente onde você trabalha, você mexe, Isso. É isso que encanta mesmo na profissão, assim. Mas desde o início foi isso, assim, né? Qualquer coisa que a gente fazia, não sei se a gente também sempre fez tudo com muito amor, né? A gente passou muitas dificuldades, que eu acho que a maioria das pessoas, que hoje as coisas são um pouco diferentes do que na nossa época ali, né? Era uma época... No começo, né? Foram muitas crises, vocês lembram disso, né? Várias crises, 2007, 2008, depois 2011, a gente ia respirando, falei, vamos, Laura, a gente... Mas é o eletrocardiograma, né? Isso, o ups and downs, né? Significa que a gente está vivo. O duro quando aquela linha começa a ficar na horizontal, né? É verdade. Não tem mais jeito. Aí não tem graça, né? Não tem graça. Aí já morreu. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta para essas mineiras arretadas aí? Alguma dúvida que ficou? Pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone e fazer. Tá bom? Não, olha. Boa noite. Oi, Beto. Boa noite. Beto é nosso fiel participante. Isso aí, Martina. Boa noite, Martina. Gustav, Cláudia, parabéns pelo teu trabalho. Lindo, lindo de se ver. Uma história muito bacana. Eu acho que esse caminho eu também sigo, sou paisagista também, fiz o curso do Gustav também, fui picado também por esse vírus do paisagismo, do bem, né? E feliz, cara, feliz por ver mais uma live do Gustav e da Martina aí, trazendo uma pessoa muito legal. Obrigado, parabéns, Cláudia, parabéns, Gustav. E vamos lá, vamos seguir em frente. Obrigado também, Beto. É isso aí. Quase das nossas lives aqui. Legal, parabéns. Você também. Seus contatos estão aí, né? Jardim com arte. Faz um print screen ali, povo, né? Vamos entrar em contato com ela. Vamos seguir a Cláudia, vamos aprender com elas, né? Bom, né? Parabéns. Mas, eu tenho que agradecer vocês, mais uma vez, da oportunidade. Na época, eu falei assim, semana passada, né, a gente estava, né, preparando, eu falei, gente... E eu, igual você falou, estou dirigindo, estou chegando. Ainda não cheguei no escritório, sempre correndo, né? Estou a caminho. Assim, meu Deus, o que eu estou inventando da minha vida? Eu falei, mas a oportunidade que eu tenho até de falar, porque a gente está sempre em tantos eventos, tantas coisas, acaba... não falando, então eu falo assim, não, eu acho que eles merecem esse testemunho nosso, né? Que legal. Muitas pessoas que participam são pessoas que realmente têm essa intimidade com o centro paisagístico, né? Gustav Mindas, já, né, participaram de ou dos cursos de paisagismo, ou daqueles outros todos tão bons, né? Aliás, nós estamos para mandar o nosso arquiteto para lá, porque
para ver se dá uma... Assim, o arquiteto que está com a gente agora, que é o William, ele quer aprofundar mais em algumas áreas. Falei, ó, vamos lá para o Gustav, que eu acho que vale a pena, né? E ele já está O material melhorou muito, viu, Clara? Ah, que ótimo, muito bom. Só o professor eu mesmo. Não, mas é bom. Mas os meus cabelos... Né? E o chopinho no final da aula também é bom, né, Gustav? Aquele é o melhor. Precisa molhar as palavras, né? Senão o dia não fica completo. É verdade. Bacana, pessoal. Muito obrigada. Um beijo grande para todos. Estamos à disposição, tá bom? Ó, quem sabe você veio no congresso. Você não veio ainda no congresso aqui, veio com a gente? De Olambra, não. Julho, bora. Né? Julho. Tá bom? Se organizem. Não é o congresso, que a dona Martina e a Alice Zumi organizam. Junta mais de 200 pessoas. Que bom! E não é um auditório comum. Mesmo, que eu não vou mesmo. É uma coisa top. Venham atrás, saudades. Eu não poderia deixar encerrar isso sem falar do amor imenso e admiração que eu tenho por essa pessoa de nome Cláudia. É uma amiga. Olha aí a sua fã, Cláudia. É trabalhadora e nas reuniões de família, principalmente no Dia das Mães, enquanto todo mundo estávamos reunidos, onde ela estava? No Jardim com trabalhando. Então, é uma trabalhadora muito inteligente, e quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Eu estou com 63 anos. Ainda tem um caminho bom. Muito, gostei demais, viu? Admirei demais, mais conhecimento que eu adquiri, e uma boa noite para todos. Beijo.